Mais uma vez, nas suas excitações confusas, o que a tranquilizou foi o que tantas vezes lhe servia de sereno apoio. É que tudo o que existia, existia com uma precisão absoluta, e no fundo, o que ela terminasse por fazer ou não fazer, não escaparia dessa precisão. Esse é um trecho do livro de Clarice Lispector chamado Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. Eu resolvi ler esse trecho, e na verdade é mais longo do que só isso, daqui a pouco eu vou ler tudo, né? Pensando muito no último vídeo que eu postei, não sei se você assistiu, falando sobre o poder do agora e a física. Nesse vídeo sobre o poder do agora, a gente falou sobre a aceitação do momento presente. Né, sobre estar no momento presente e aceitá-lo. Esses dias eu fui apresentada a uma ideia da concordância com o momento presente, não apenas da aceitação. Porque às vezes aceitar o momento presente pode ter uma atitude um pouco passiva em relação a ele, enquanto quando a gente concorda com o momento presente, a gente entende que nós temos parte ativa naquilo que está acontecendo, né? Ou na criação desse momento e das condições que se apresentam. Então, eu gosto muito desse trecho de Clarice Lispector, porque ela fala muito sobre isso, sobre o que existe com total precisão. O que a gente faz ou deixa de fazer não sai dessa precisão. Então, como nesse último vídeo, né, a gente conversou sobre essa questão também da ansiedade e de olhar para trás e olhar para frente. Muitas vezes a gente não está presente no momento presente porque a gente está pensando ou lá no passado ou no futuro. Eu gosto muito desse trecho desse livro, né? E todas as vezes em que eu, pelo menos, lido com pensamentos nesse sentido, principalmente aquilo, eu não deveria ter feito isso, ou eu deveria ter feito e não fiz, ou eu não deveria ter falado algo, ou eu deveria ter falado algo, né? Então, sempre que esses pensamentos me vêm, né, eu lembro desse trecho do livro da Clarice Lispector, que sempre me traz uma paz muito grande. Então, eu vou ler o trecho completo, tá? E aí a gente conversa mais um pouquinho depois. Mais uma vez, nas suas hesitações confusas, o que a tranquilizou foi o que tantas vezes lhe servia de sereno apoio. É que tudo o que existia, existia com uma precisão absoluta, e no fundo, o que ela terminasse por fazer ou não fazer, não escaparia dessa precisão. Aquilo que fosse do tamanho da cabeça de um alfinete não transbordava nenhuma fração de milímetro além do tamanho de uma cabeça de um alfinete. Tudo o que existia era de uma grande perfeição, só que a maioria do que existia com tal perfeição era, tecnicamente, invisível. A verdade, clara e exata em si própria, já vinha vaga e quase insensível à mulher. Bem, suspirou ela. Se não vinha clara, pelo menos sabia que havia um sentido secreto das coisas. De tal modo, sabia que às vezes, embora confusa, terminava pressentindo a perfeição. De novo esses pensamentos que de algum modo usava como lembrete de que, por causa da perfeição que existia, ela terminaria acertando. Então, assim, ela diz, né, embora confusa, ela terminava pressentindo a perfeição e fala que sempre existe um sentido secreto das coisas da vida, né? E que por causa dessa perfeição que existia, ela terminaria acertando. Então ela tinha, isso é o que? É confiança, é fé, né? Se deixar levar pelo Tao. Se você conhece a filosofia do taoísmo, né? É como um rio que flui e a gente vai nesse rio sem tentando controlar o fluxo. A gente só se deixa levar. Então, o que acontece ou deixa de acontecer dentro desse fluxo da nossa vida é o que deveria mesmo, daquela forma, acontecer ou não acontecer. E mesmo que muitas vezes a gente fique confuso e que na nossa mente racional a gente não consiga compreender algo, né, racionalizar, ter uma... assim, encontrar um sentido lógico, né? É o que ela fala aqui, do sentido secreto das coisas,
que às vezes está numa visão muito além, que enxerga, né, não só as árvores, mas enxerga a floresta inteira, né, que não enxerga só aquele momento do fluxo do rio ali, o pedaço, né, do rio onde a gente está, mas enxerga o trajeto completo de onde saímos até onde nós vamos. Então, esse é o sentido secreto das coisas da vida, né? Que se a gente parar para pensar, não diz respeito só a nós mesmos, mas as nossas histórias, a nossa existência, a nossa presença aqui, né, nessa vida, a gente está intimamente, nós estamos intimamente conectados a diversas outras histórias, não só as nossas. E tem muitas histórias que tem muitos caminhos que ainda vão se encontrar e muitas coisas que ainda vão acontecer, e tem coisas nesse momento que estão acontecendo para que aquilo lá na frente venha acontecer. Então, assim, a nossa perspectiva, né, ela é muito limitada. E a gente não consegue, a gente realmente vive vendo as árvores e com muita dificuldade de enxergar a floresta, né? De ter essa ideia de uma perspectiva mais ampla e de como os acontecimentos se conectam. Esse é o nosso olhar humano. A nossa alma, ela enxerga ela enxerga as árvores, mas ela também enxerga a floresta. Né? E ela se deixa levar, e na verdade a nossa alma quer se deixar levar, né? É aquela ideia, aquele princípio que Abraham Hicks fala muito, que é o caminho de menor resistência. E, na verdade, é o caminho que nós, humanos, conscientemente, não escolhemos, né? A gente aprendeu a batalhar, lutar, dar o sangue. Quanto mais difícil for, mais eu vou batalhar, né? E mais eu vou tentar. Então, assim, quantas vezes a gente passa por momentos nas nossas vidas em que as coisas não estão dando certo, e a gente continua forçando porque a gente sente que é aquilo ali que eu tenho que fazer, né? Ou então, às vezes, mesmo as dificuldades nos instigam a continuar. O caminho de menor resistência, que Abraham fala, é o caminho em que as coisas fluem. Se está fluindo, é o caminho certo, é por aí que você deve ir. Se não está fluindo, é porque não é o seu caminho e você não deve ir. Então, a ideia é que você escolha o caminho em que você vai ver tudo fluindo e vai sentir que é o seu caminho certo, que é esse sentido secreto das coisas, da vida, né, em que a gente termina pressentindo a perfeição. Porque quando a gente está conectado à nossa alma, quando a gente está buscando a nossa intuição, quando a gente está buscando se deixar levar e confiando, tendo fé, né? E aí você pode ter confiança e fé, às vezes em você mesmo, às vezes no seu eu interior, às vezes pode ser em Deus, em Jesus, num orixá, né, numa deusa, qual for a sua crença, né? A sua crença pode ser no seu objetivo. Então, independe, né? Assim, aqui eu não estou para discutir crença. Você pode crer ou não crer, né? Enfim. Mas, assim, a gente ter se deixar levar e caminhar pela intuição e tal, e ir buscando entender esses direcionamentos muitas vezes sutis e outras vezes mais fortes que o universo nos dá, né? O que acontece é a gente vai pressentindo essa perfeição. Quanto mais a gente vai afinando esse nosso instrumento, essa nossa bússola interna, né, que nos direciona, mais a gente vai ficando proficiente em entender esses direcionamentos que a gente tem e em sentir qual é o caminho certo, qual é o caminho errado, né? Porque por mais que todas as coisas aconteçam com perfeição, a gente está sempre fazendo escolhas. Então, como fazer a melhor escolha, né? E se você já fez uma escolha, crer que aquela foi a melhor escolha, por mais que o resultado tenha sido um resultado complicado, negativo, tenha trazido dificuldades, a gente tem que acreditar que o próximo passo, ele, assim, é
como fala, é uma corrente de eventos, né? Está tudo conectado e lá na frente, por mais que na hora que a gente está vivendo não faz sentido, lá na frente a gente vai compreender porque tudo isso teve que acontecer. E, e por isso também, por causa da perfeição que existia, ela terminaria acertando. A gente também tem que acreditar nas escolhas que a gente está fazendo sempre e que elas são as melhores. Principalmente se a gente está se conectando conosco, com os nossos desejos, com as nossas vontades, e está prestando atenção a esses sinais que a gente tem nas nossas vidas, no universo, do caminho que a gente deve seguir, né, e os passos que a gente deve tomar. Porque aí a gente pressente essa perfeição e a gente escolhe realmente a melhor direção. Né? E aí sempre pensando, tudo acontece com precisão absoluta. Então, isso tira o peso, né? Que a gente carrega muito, esse peso que é o peso da culpa, o peso do arrependimento, o peso do medo, né? Que a gente parece que programado a viver assim, né? Eu tava conversando com a minha prima hoje, falando sobre essa questão da guerra da Ucrânia, e como a gente fica viciado, né? Assim, as pessoas em geral, eu digo, né? Muitas pessoas em assistir as notícias e ficar consumindo esse conteúdo que é muito sombrio. Então, assim, a gente vai, assim, o universo ao nosso redor, o mundo ao nosso redor, ele alimenta sentimentos negativos, sentimentos de culpa, de medo, de arrependimento e muitos outros. E na verdade essa não é a nossa natureza, né? A nossa natureza é o amor, é a paz, é a tranquilidade. E quando a gente tira esse peso, esse fardo tão pesado das nossas escolhas, né? Tanto do passado quanto do presente. Lógico que do passado a gente não consegue voltar atrás, e aqui no presente a gente consegue assim, fazer escolhas mais conscientes, né? E essa deve ser a nossa busca. Mas se a gente tiver essa confiança de que o que for que aconteça é o que tinha que acontecer, né? E a gente buscar esse caminho de menor resistência e se deixar levar pelo fluxo das nossas vidas e para onde a nossa vida está nos levando realmente, e ter essa confiança de que nós estamos seguros, que está tudo bem e que muitas outras coisas são passageiras, né, na vida, e que tudo vai ficar bem e vai dar certo, né, a gente consegue viver uma vida muito mais leve. Eu gosto de uma frase, deixa eu só encontrá-la aqui, que eu tirei um print dela esses dias. Uma frase de Aleister Crowley, do livro da Lei, e ele diz o seguinte: lembrai todos vós que a existência é puro júbilo, que todas as tristezas são apenas sombras, elas passam e terminam, mas há aquilo que permanece. Então, sim, a gente passa por tristezas e a gente às vezes fez escolhas que a gente julga que são erradas, mas eu tenho certeza que se você olhar para trás e pensar naquilo que você viveu, que foi triste, você vai ver que dali saiu uma pérola, que sempre nas dificuldades a gente se fortalece, a gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende algo novo. E no final das contas é isso, a existência é puro júbilo, a gente está aqui para viver, para ser feliz, para viver em paz, né, para amar e ser amado. Então, essa ideia para mim de que tudo acontece com perfeição e que a gente acaba acertando, e que aí é o olhar não da árvore, mas da floresta. A gente não sabe onde a gente vai chegar, a gente não consegue ver ali num ponto para frente do futuro e saber como esses eventos estão se conectando realmente, o que vai acontecer lá na frente. Mas se a gente tiver essa confiança de que vai dar certo, a gente consegue viver uma existência muito mais leve, realmente de júbilo, né? De alegria, de felicidade. E isso está tudo muito conectado com a questão do momento presente, de estar presente, de viver o agora, de estar aqui no corpo, na vida, né? Olhando, observando, vivendo realmente a vida como ela deve ser,
porque a gente veio para cá, né? Porque a gente não nasceu para sofrer, para ficar ansioso, depressivo, para viver preocupado ou arrependido ou para morrer de culpa, né? Não é por isso que a gente está aqui. Na verdade, a gente está aqui para ter uma experiência feliz. Eu sei que nem sempre dá, né? Mas para mim é isso. Carregar isso na minha consciência e exercitar essa questão no meu dia a dia, em momentos de dificuldade, me tira um peso muito grande e me traz uma paz muito grande também. Então, eu espero que para você também, e que você consiga alcançar a paz, viver em tranquilidade, experienciar esse puro júbilo da nossa existência, estar presente no momento presente e poder se deixar levar pelo fluir da sua própria vida e se permitir ser surpreendido e surpreendida pelos acontecimentos que estão acontecendo, que ainda vão acontecer, que já aconteceram, e observar como é que tudo desabrocha e que tudo se conecta. E sabendo que mesmo nos momentos difíceis, né, alguma coisa vai nascer daí, vai vir à luz, que é como uma joia preciosa para você ou em você. Bom, muito obrigada por estar comigo até agora. Eu espero que você tenha gostado, que essa mensagem tenha ressoado, trazido esperança, paz, alegria, amor para o seu coração, que tenha te ajudado a deixar esse fardo de lado. E peço que, se você gostou, você deixe seu like, me siga aqui no canal, comente, converse comigo nos comentários. E se você acha que essa mensagem vai edificar alguém, que compartilhe também. Tá? Tudo isso ajuda muito aqui no algoritmo do YouTube, né? Essa mensagem chegar a mais pessoas e mostra que o conteúdo tá legal, tá? E para mim é ótimo também, que me motiva, me encoraja, né? Porque isso aqui faz parte de eu estar também seguindo o meu fluxo, no meu caminho de menor resistência. Muito obrigada. Um ótimo dia, tarde e noite, momento que você estiver assistindo. E muita paz no seu coração. Um beijo, até mais.